Tá valendo? Uhum. Alô? Tá valendo, tá? Uhum. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu peço perdão ao Senhor pelos meus pecados. Que o Senhor Deus também abençoe esta casa, esta morada, com as suas maravilhas que o Senhor envia para o povo desta terra. Que todos precisam da ajuda do Senhor Deus verdadeiro. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Jesus nasceu de Maria, aconteceu que o anjo do Senhor Deus verdadeiro apareceu a Maria e falou para ela que ela teria um filho. Então, Maria falou para o anjo, falou ao anjo, como que ela teria um filho, que ela não tinha nada com um homem. Então o anjo falou para Maria, o Espírito Santo pousará com a sombra do Altíssimo sobre você e você terá um filho. Quando o anjo pronunciou a palavra, ela já estava grávida. Então, ele disse, o ente santo que está em ti será chamado Deus. Então o anjo também nunca falou que Maria era santa. Ele só falou que o filho que estava nela era santo. Então a Bíblia, ela revela vários tipos de santos. Agora, só que as pessoas falam sobre outros santos que não está escrito na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então, essas pessoas que fazem assim, que guardam os mandamentos e acreditam e creem em Jesus, é santo. A palavra santa é dessa maneira. Então, se você guarda os mandamentos de Deus e crê em Jesus, você já é santo. Agora tem outras causas para completar a santidade do ser humano. Ele tem que se batizar, perseverar dia e noite, estudando a Bíblia, orando, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas maravilhas que Ele envia para nós. Aí você tem que, enquanto a gente for vivo, existir aqui na Terra, a gente tem que perseverar, tá ao lado de Jesus, como ele disse lá em João 15,5. Eu sou a videira e vós os ramos. Se alguém estiver ligado em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, tem muitas pessoas que estão ligadas em Jesus, mas Jesus não está ligado nele. Por quê? Porque as pessoas fazem algo que não está escrito na Bíblia. Por exemplo, tem pessoas que santificam o domingo, tem pessoas que acendem vela para os mortos, tem pessoas que pagam a promessa dos que morreram, tem pessoas que dizem que a pessoa, quando morre, alguém morre e vai para a glória. E assim por diante. Aí não combina com o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar determinado. A pessoa estuda a Bíblia. Tem que estudar a Bíblia para poder a pessoa falar a palavra correta. Porque a pessoa pronunciar, o meu pai, a minha mãe foi para a glória, ou foi para o seio de Abraão, ou foi para o céu. É uma linda palavra, mas não está na Bíblia dessa maneira. A Bíblia ensina que lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 19, Deus deu a sentença ao homem depois do pecado.
Ele disse: do suor do rosto comerás o teu pão, até que voltes ao pó, porque do pó fosse formado, e ao pó tornarás, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, quando alguém morre, ele vai virar pó, ele não vai para o céu não, ele não vai para a glória não, ele vai virar pó. Agora ele vai para o céu quando Jesus voltar a segunda vez. Ele veio uma vez, nascido de Maria, e ele vai vir a segunda vez. Aí sim, aí essas pessoas que estão lá no pó vão ser transformadas. E Jesus leva para o céu. Mas enquanto, quando a pessoa morre, ela não vai para a glória, ela vai para a terra virar pó. Isso é que a Bíblia ensina. Então nós devemos ensinar o que está na Bíblia, está escrito. A Bíblia diz uma palavra, a gente interpreta da maneira que está lá. Ou se ela for diferente, você estudando a Bíblia, você vai entender se ela é uma palavra profética, se ela é uma parábola, ou se ela é uma figurativa. E assim por diante. Você vai estudar a Bíblia que você vai entender o que a palavra está dizendo. Porque às vezes Deus diz uma coisa e a pessoa entende outra. Também tem muitas pessoas estudiosas que faz do jeito que quer, não faz do jeito que a Bíblia ensina. Mesmo pessoa que é formada em teologia, que tem um alto conhecimento bíblico, mas faz do jeito que quer, não faz do jeito que a Bíblia ensina. Do jeito que Jesus disse. Por exemplo, quando Jesus disse que é a videira é uma árvore. E nós somos ramos. O ramo é aqueles galhos que dão o fruto. Então você é um galho de Jesus, você estando ligado nele, e ele se liga em você. Aí a coisa está correta. Aí você está se preparando para se tornar um santo. Como eu comecei na palavra, santo, a Bíblia fala de vários santos. Agora, só que hoje, pela aí, tem muitos santos que não está escrito na Bíblia. Não fala assim. Jesus também falou que não veio mudar a lei nem os profetas. Ele veio aceitar os profetas. Por exemplo, quando Jesus foi para a sinagoga no dia de sábado, que ele se congregava no sábado, porque o dia santo que está escrito na Bíblia é o sábado. A Bíblia não ensina que tem um dia santo chamado domingo, não existe na Bíblia. Quer dizer, a Bíblia original, só se for uma Bíblia que a pessoa fez e colocou lá o que ele quis. Mas a Bíblia original ensina que o dia santo, que foi abençoado por Deus, é a Bíblia. Não, é o sábado que está na Bíblia. Então você estuda a Bíblia para você entender e falar o que é certo. Que não é interessante a pessoa estudar a Bíblia e dizer que é um servo de Jesus, crê em Jesus, louva em Jesus e faz a coisa errada. Direta, de cara limpa, santificar o domingo. O domingo não existe na Bíblia, não tem um dia chamado domingo na Bíblia. Tem o dia de sábado, que Deus abençoou e santificou e descansou no sábado. Então Jesus, que é Deus também, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele santificava o sábado. Por quê? Porque o dia santo é o sábado mesmo, não tem outro dia santo não. O dia santo é quando a gente faz uma festa para Deus. Então naquela época que estava na festa é santo. Por exemplo, quando Deus falou, o anjo estava lá na sarça, uma sarça pegando fogo, lá no Monte Sinai. Aí Moisés se aproximou, o anjo disse, tira a sandália do pé, porque o lugar que está é terra santa. Então, ali onde está um anjo, a palavra de Deus, ele ia falar a palavra de Deus para Moisés, que ele trouxe a mensagem de Deus para Moisés. Então ali aquele local é santo. Então se você vai pregar a palavra de Deus, só a verdade, aquele local que você está ali é santo. Isso aqui é a palavra santa, é isso aí que é santo. Da maneira que o anjo falou para Moisés lá no Monte Sinai. Ele falou também para Josué,
tira a sandália do santo, porque o lugar que está é terra santa. Aí Josué fez assim, tirou as sandálias dos pés, porque é santo. Então, se você estiver pregando a palavra de Deus, verdade, só verdade, se você se consagra na verdade, fala a verdade, aí aquele local que você está pregando a palavra de Deus, ali é santo. Agora, se você misturar com mentira, aí ali não pode ser santo. Por exemplo, se você disser que o dia do Senhor é o domingo, aí você já mentiu. Aí aquele lugar que está o Espírito Santo lhe ajudar aquele povo que está assistindo, ele se retira, aquele lugar a pessoa está mentindo. Não pode misturar a mentira com a verdade. Porque se a mentira tivesse validade, o diabo estava no céu. Estava lá envolvido com os anjos de Deus, que estavam no céu, louvando a Deus todos os dias, toda hora. Então ele não está lá no céu, por quê? Porque a verdade não se une com a mentira. Ou é uma coisa ou é outra. Você tem que falar a verdade. Ali o lugar que você está é santo. Então, quando a pessoa vai falar a palavra de Deus, é bom a pessoa estudar a Bíblia para saber falar o certo. Porque a pregação de Deus é verdade. Jesus ele não aceita mentira. Por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 101, no versículo 6 e 7, Deus fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Este me servirá. Então, os fiéis vão morar com Jesus. Aí no versículo 7 de Salmo 101, Deus diz: não há de ficar em minha casa os que usam de fraude e praticam mentiras. Esses os meus olhos não veram. E não verem, não vê não. Deus não vê essas pessoas mentirosas. Então, se a pessoa está pregando a palavra de Deus e diz que o domingo é o dia do Senhor, é um dia santo, aí o anjo, o Espírito Santo, Deus, nosso Deus, que é o Espírito Santo, ele se retira, ele sai dali, porque a pessoa está misturando com mentira, que na Bíblia não tem domingo, o dia do Senhor não é o domingo. A Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado. Você lê essa palavra que eu estou falando no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8 a 11. Deus diz assim: lembre-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, fará toda a tua obra. O 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Então, Deus está dizendo, o sábado é o dia do Senhor. E como é que alguém fala que é o domingo? O domingo é o dia do Senhor, que isso não está na Bíblia. A pessoa está mentindo, fale a verdade. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver das tuas portas para dentro. Não pode trabalhar no sábado. Deus está falando, está lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Você encontra isso que eu estou falando. Então, o dia do Senhor, lá está dizendo, o dia do Senhor, quem fala é Deus. O dia do Senhor é o sábado. Aí você é feliz se você for falar a verdade. Aí você vai assistir um pregador pregando a palavra de Deus e ele não está cumprindo com a verdade. Por exemplo, como é que você vai saber? Se você não estudar a Bíblia, como é que você vai saber? Nunca vai saber. Você, desde criança, você vai para uma igreja e fica na igreja durante a sua vida. Você morre com 80 anos e você nunca vai entender que aquele pregador ou aqueles pregadores estão falando palavras mentirosas. Não vai saber que você não estudar a Bíblia? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. Aí se você não conhecer, não estudar a Bíblia, você nunca vai ser liberto. Passa de 5 anos de idade até 80 anos sem ser liberto, porque você não estuda a Bíblia, porque é para se estudar e
falar o que está escrito lá. O que Jesus ensinou, a verdade. Jesus disse que o diabo nunca se firmou na verdade. O diabo ele é mentiroso. Em várias partes da Bíblia está falando que ele é mentiroso. Então por que ele não ficou no céu? Por causa da mentira. Ele não pode ficar no céu por causa da mentira. Então a pessoa que mente na palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, ele não vai morar no céu. A pessoa que santifica o domingo, que descansa e que diz que o dia do Senhor é o domingo, a pessoa dessa, com certeza, conforme os ensinamentos da Bíblia, essa pessoa não vai morar no céu. Ela tem que entender o que Jesus ensinou. Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 17, não penses que eu vim revogar a lei e nem os profetas, eu vim cumprir. Então Jesus ele veio cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Ele não veio desmanchar nada. Tem gente por aí falando que Jesus acabou, destruiu os mandamentos. Não, Jesus não, ele disse que não veio destruir, não. Não penses que eu vim revogar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Ou se Jesus veio cumprir. Então, a pessoa que diz que Jesus morreu na cruz, aí anulou todos os mandamentos. Então, a pessoa dessa está chamando Jesus de mentiroso. Isso é blasfêmia. Isso aqui é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa falar uma palavra que não é verdadeira. Falar o certo. Fale o certo. Você é feliz, e aí você falando errado, você é infeliz. Falando errado porque quer. Porque tem que estudar a Bíblia da maneira que Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade o libertará. A pessoa só pode conhecer a verdade se a pessoa estudar o que Jesus falou, que está escrito na Bíblia. Você não encontra a história de Jesus em outra coisa, só na Bíblia. Quer dizer, a pessoa pode transmitir algumas coisas da Bíblia para outros livros, mas a verdade é a Bíblia. Em primeiro lugar está a Bíblia, chama até o nome Bíblia Sagrada. É a Bíblia original que vai ensinar você o caminho da salvação. Se é que você quer morar no céu com Jesus. Quando ele vier, ele vai escolher um povo. Aquele povo que obedece os ensinamentos de Jesus, da maneira que ele disse, que ele falou. Então, quando Jesus se batizou, lá apareceu Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles apareceram lá no Rio Jordão, onde Jesus se batizou. Apareceu Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. De que maneira? Jesus se batizou. João Batista batizou Jesus. Aí quando concluiu o batismo, aí o Espírito Santo pousou no ombro de Jesus em forma de pombo. Aí veio uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então ali estavam os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí você vai aprender o momento que estava reunido, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí quando também você, tem muitas partes na Bíblia, bom, é muito maravilhoso para você estudar a Bíblia. Por exemplo, no livro de Gênesis. Alô? 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 No livro de Gênesis, no livro de Gênesis, fala sobre a criação, quando Deus criou o ser humano. Ele disse, lá em 1 Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então, aí façamos, quer dizer, a façamos é porque não é só uma pessoa, é mais de uma. Façamos é porque é os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, qual é o significado dessa palavra também? Que aí Deus fez o homem conforme a nossa semelhança. Quer dizer, que Deus, ele é um homem, parecido comigo e com você. Deus é um homem. O Deus Pai é um homem, o Espírito Santo é um homem e Jesus é um homem. Compara que ele disse, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então ele é semelhante. Você tem olho, ele tem olho. Você tem boca, ele tem boca. Você tem estatura, ele também. E assim por diante, é um homem. Não quer dizer que Deus é um espírito, Deus é um vento, é uma sombra. Não, é um homem, como está escrito na Bíblia. Gênesis 1, versículo 26. Então é isso que acontece. A gente estudando a Bíblia, a gente vai entender. Outra, quando Deus fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, aí o homem passou a ser alma vivente. O homem é uma alma, ele não tem uma alma, ele é. Então, quando o homem morre, a alma morre também. Quando a mulher morre, a alma morre também. Então, essa história de a pessoa morrer e a alma ficar prevaricando aí no meio do mundo, não é assim não. Quando morre a pessoa, a alma morre também, porque Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então o homem é uma alma vivente. Aí quando o homem morre, a alma morre também, que ele é uma alma. Então tem parte na Bíblia que fala também que Jacó, quando ele foi para o Egito com a família dele, ele entrou lá no Egito com 70 almas. A palavra diz assim, 70 almas. Então, por quê? Porque a alma é gente, é um homem, é uma criança, é uma mulher. A alma é isso, não, a pessoa, a alma sai da pessoa, não tem isso não existe não. A Bíblia não ensina assim. Quer dizer, a Bíblia original. Agora tem Bíblias pela aí que eu não conheço, eu não sei, pode ser diferente, né? Eu sei que tem algumas Bíblias aí que são diferentes, eu já sei, tenho certeza que tem. Agora a Bíblia original, que vem da origem, da criação. A origem significa o quê? A palavra origem. É porque ela vem da criação, tudo caminhando de acordo com a palavra de Deus. Aí quando termina o Antigo Testamento, aí a história de Jesus é tudo bem caminhado, assim, tudo é original, por isso que a Bíblia original é por isso, que da origem, a criação, da origem, quando Adão nasceu e Eva, tudo, a origem é isso aí, tudo. As árvores, os animais, a luz, as trevas, a origem é tudo. Então é isso, que é a Bíblia original. Agora tem Bíblias toda complicada, e a pessoa é complicada também. Tem pessoas que têm uma Bíblia original, mas ela prega outra história que não está na Bíblia, ela pega outras palavras. Por exemplo, domingo, que a maioria das igrejas, 99% das igrejas santificam o domingo. E na Bíblia não existe domingo. A Bíblia que eu conheço, a Bíblia original não tem domingo. Então é preciso nós combater as mentiras, tem que seguir a verdade. Porque lá no céu não vai ter mentira, vai ser só a verdade. Você vai para o céu com a verdade, falando a verdade. Você pode mentir quando você vai mentir para defender um inocente. Você vai defender um inocente, aí você pode mentir para defender um inocente. Agora, você mentir para defender um culpado é pecado. Mentir para defender um culpado é pecado. Agora, você mentir para defender um inocente, aí sim, não é pecado. Deus, ele aceita.
quando Paulo pregava, no tempo de Paulo, ele pregava a verdade. Jeremias pregava a verdade. Jacó, ele fez coisa errada. Vários patriarcas fizeram coisa errada. Nós somos pecadores. Eles são pecadores igual a nós, igual a mim, igual a você. Os patriarcas eram pecadores, mas isso pregava a verdade. Na hora de falar as coisas de Deus, eles falavam a verdade. Mas só que eles fez coisa errada, eles fizeram. Por exemplo, Jacó casou com duas irmãs e teve mais outras mulheres. Então, ele fez coisa que é pecado, mas sempre esteve na verdade. Se tornou um servo de Deus. Por quê? Porque ele seguiu a verdade. A gente erra porque nós somos pecadores. A gente já nasce do pecado. Nós nascemos do pecado. Por quê? Porque a gente faz coisa assim que a gente é cruciante para nós. Por exemplo, Abraão ofereceu o filho dele em holocausto. Como ele foi oferecer, Deus pediu que ele fosse, ele obedeceu. Deus pediu que Abraão saísse da terra de Arã e fosse para uma terra que ele mostrava, que é Canaã, e ele obedeceu, ele foi. Então ele é um servo de Deus. Ele erra, mas ele é um servo de Deus. A gente erra porque nós somos pecadores mesmo. Deus sabe? Deus não sabe? Deus sabe que nós somos pecadores. Agora, só que o nosso pecado é da maneira que ele entende, Deus sabe. Agora, só que uma pessoa que faz um pecado é diferente de muitos que fazem pecado demais. Num dia, o cidadão vai para um banco de bebida, lá ele bebe a bebida, cada dose que ele toma é um pecado. Se ele tomar 20 doses, ele naquele momento ali praticou 20 pecados. Se ele fuma 10 cigarros, é 10 pecados. Aí vai acumulando o pecado. Aí se o cidadão mata uma pessoa, é pecado. Aí se um cidadão mata 6 milhões, como Hitler matou os judeus, ele não matou só esse tanto, matou mais pessoas. Então é claro que ele tem pecado demais, que cada pessoa que ele matou é um pecado. Aí na hora do juízo, quando for queimar no fogo eterno, que Deus vai criar um fogo para queimar os pecadores, os que não aceitaram Jesus, aí o Hitler, ele não vai pegar fogo do tanto de uma pessoa que matou só uma pessoa. Claro que ele vai passar mais tempo pegando fogo, queimando, virando cinza. Então é assim, é todos. O pecado é de acordo com o pecado que a pessoa praticou. Por exemplo, se a pessoa desobedecer à lei de Deus, é pecado. Na lei dos homens é crime, chama crime, na lei dos homens. Na lei de Deus é pecado. É porque os homens pegam a palavra de Deus e transformam. A lei de Deus é transformada em várias mudanças que o homem faz. O homem é pecador e a maioria fica fazendo brincadeira com a palavra de Deus, fazendo brincadeira. Porque Deus chama pecado e o homem chama crime. Então ele muda a palavra de Deus. Só que Deus disse que não era para mudar. Não é para mudar a palavra de Deus. Porque Jesus falou lá no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 18. Passa céu e terra, mas a palavra dele não pode se tirar nem um i, nem um tio. E vai acontecer do jeito que ele disse. Quer dizer, ele fala lá no livro de Isaías, no capítulo 66, que de uma lua nova e um sábado, de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, toda carne vai adorar ele. Ele disse, toda carne vai adorar. Então aquelas pessoas que não santificam o sábado, como a Bíblia está dizendo, de um sábado a outro sábado, essas pessoas não estão com Jesus, tem que fazer do que ele disse. É para santificar o sábado. Porque Deus descansou no sábado, mas ele não precisava, que ele não se cansa. Por exemplo, Jesus se batizou, mas não precisava. Aí se batizou para dar o exemplo.
Deus mandou o homem santificar o sábado, ele descansou no sábado, para dar o exemplo, mas não descansa. Como Jesus também não precisava se batizar, mas ele se batizou, que é para dar o exemplo. Aí o cidadão acha que ele é igual a Deus, igual a Jesus. Não tem como, por quê? Porque Jesus diz que faz dessa maneira, a pessoa fala o contrário. Porque quando Jesus ressuscitou dos mortos, que ele esteve 40 dias aqui na terra, ele apareceu e disse 3 vezes, e uma das vezes ele falou: me dá todo o poder nos céus e na terra. Ide a todos os confins da terra e ensinais o que eu vos ordenei. Quer dizer, pregar a palavra de Deus, o que ele ordenou. Falou que Jesus ordenou. Disse: vá pregar e ensinar o que eu vos ensinei, que eu vos preguei, que eu vos mandei. Então não é a pessoa fazer o que quer. Nos tempos de Paulo apanhou demais. Jeremias apanhou demais, porque pregava a verdade. Quem prega a verdade é excluído do meio dos pecadores. Por quê? Porque os pecadores mesmo excluem, eles tiram. Eles têm nojo, têm ódio. A pessoa fala a verdade. Por isso que Jeremias apanhou demais. Por isso que Paulo apanhou. É por isso que é assim, a palavra de Deus é dessa maneira. A pessoa os pecadores não suportam ficar ao lado da palavra de Deus, porque é verdade, não tem como a pessoa não quer aceitar a verdade, quer aceitar as coisas mentirosas, que tem mentira pelo meio. Porque é assim. Quando Paulo pregava, o povo de Bereia, que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 11. Procure lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11. Paulo pregava a palavra de Deus. Aí o pessoal de Bereia procurava nas escrituras saber se aquilo era verdade, o que ele estava falando. Então, naquele tempo de Paulo, há muitos anos depois de Jesus, veio Paulo. Mas você vê que já está com mais de 2000 anos que aconteceu isso. Mais de 2000 anos. O povo pregava, Paulo pregava, e o povo ia olhar nas escrituras, saber se aquilo que ele falava era verdade. E aí você não vai olhar nas escrituras, você não estuda a Bíblia, você não quer saber de Bíblia. Não interessa a Bíblia para você, você interessa as coisas do mundo. Você interessa as coisas do mundo, você não interessa as coisas de Deus. Aí você não estuda a Bíblia e todo mundo que prega, aí você aceita o que ele diz que está pregando. E às vezes não é verdade. Ele está misturando a verdade com palavras que não é verdadeira. Aí, Jesus, será que ele vai aceitar? Por exemplo, as pessoas acham também, acreditam, que quando elas morrerem, elas vão se arrepender dos pecados. Só que muitas vezes a pessoa não dá tempo de se arrepender dos pecados, não dá tempo não. Porque se um cidadão coloca um revólver em cima da pessoa para assaltar ou para matar, para praticar qualquer crime, aquela pessoa que está recebendo aquele castigo, ela não dá tempo de se lembrar de Deus, ela vai procurar se defender daquela arma. Ela não se lembra de Deus, não. Ninguém se lembra de Deus, se lembra de se defender da arma. Aí muitos morrem, porque não se defende mesmo, não. Mas não se lembrar de Deus, não se lembra, não. Aí a pessoa morre com todos os pecados que tem no corpo, ele não se arrepende, não. Eu digo isso que eu tenho prova, aconteceu comigo. Comigo aconteceu. O cidadão botou um revólver em cima de mim. Eu não me lembrei de Deus, não. Não dá tempo, não. Me lembrei de me defender. E graças a Deus me defendi. Por quê? Até eu estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Por quê? Era para mim ter morrido.
A bala passou queimando aqui, saiu sangue ainda da minha cabeça aqui, saiu queimando. Pronto. Eu me defendi, não pegou. Por quê? Porque Deus tinha me escolhido para pregar a verdade. Uma vez um cidadão me deu 2 furadas com a minha faca. E eu não me lembrei de Deus não, ninguém se lembra não. Se o cara tivesse me matado, eu tinha morrido com a montanha de pecado. Por quê? Porque ninguém se lembra de Deus na hora da morte não. Dificilmente a pessoa se lembra de Deus. Dificilmente. O Judas, aquele ladrão que morreu ao lado da cruz de Jesus, tinha um ladrão crucificado. Ele se arrependeu, mas é porque ele passou mais de um dia para morrer, ou ele passou um dia para poder morrer, aí dá tempo de se arrepender. O sofrimento era grande, os pregos enfiados na carne da pessoa, passar o dia todo pendurar no peso, com o peso da pessoa, é uma dor cruel, não tem suporte não, só a morte. Aí ele se arrependeu e pediu perdão a Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus respondeu, estarás comigo no paraíso. Então, Jesus perdoou ele, deu tempo. Mas a pessoa não vai ter uma morte igual aquela, não. Dificilmente uma pessoa tem uma morte assim. Dificilmente. A pessoa vai ter uma morte assim para se arrepender dos seus pecados. A pessoa se arrepende, pede perdão ao Senhor, é agora. Agora. Deus estabeleceu, vou falar aqui uma parte dos mandamentos, vou falar todos não, só uma parte. Deus estabeleceu 10 mandamentos para nós guardar. Deus ele não ia apresentar 10 mandamentos se eu não tenho condição de guardar, ele não ia fazer isso não. Já que ele apresenta 10 mandamentos, é porque ele sabe que eu tenho condição de obedecer. Aí, vamos supor que eu sou um pecador, aí eu não posso guardar os 10, eu guardo só a metade. Vamos supor que eu guarde a metade dos mandamentos. Aí a outra metade eu tenho que orar a Deus. Senhor, eu te peço perdão, Senhor. Porque eu não guardo os mandamentos todos, só obedeço a metade, Senhor. Eu te peço perdão. Tenha compaixão de mim, que eu sou um pecador. É assim que a gente faz. A gente faz nos dia a dia, todos os dias, você tem que pedir perdão, porque todo dia a gente peca. E pedir perdão é todos os dias. Porque nós somos pecadores, aí a gente tem que pedir perdão a Deus todos os dias. Não pode deixar para lá não. Não tem. Eu já vi pessoas falar que não tem quem guarde nenhum mandamento, ninguém guarda nenhum mandamento. Isso não é verdade, isso não existe. Isso não é verdade. A gente guarda alguns mandamentos. Eu, pelo menos, eu guardo vários mandamentos. Eu posso não guardar todos, mas vários eu guardo. Aí eu peço perdão ao Senhor Deus todos os dias pelos meus pecados. Todos os dias, várias vezes. Cada vez que eu vou orar, eu oro francamente 8, 10 vezes por dia. Aí eu oro a Deus todos os dias, eu peço perdão. É assim que você deve fazer também. Porque eu quero me salvar, eu tenho que orar todos os dias, é que Jesus diz. Aí eu quero só para mim, não quero para você. Não, não é assim não. Quando eu vou orar, eu oro assim, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas deste município, deste estado, desse país e do mundo. Eu oro por todas as pessoas, porque se eu orar só por mim ou pela minha família, eu estou sendo egoísta. Só quero para mim, não quero e eu quero para todo o povo do mundo. Agora tem pessoas que não querem morar no céu, aí não está nem aí, não ora de jeito nenhum. Tem pessoas que não ora, tem uns que nunca orou, tem uns que orou 10 vezes, 5 vezes na vida, é assim, tem vários tipos de pessoas. Mas o certo é eu vou ensinar a verdade, não a mentira. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. É assim que acontece com as pessoas. Porque
tem coisas terríveis na terra, tem filho matando mãe, sem precisão, com a maior crueldade, matando a coitada da mãe, tem filho matando as pessoas, garotinha de 15 anos, 12 anos, as pessoas matando, a minha até não mexe com nada, não faz medo a ninguém, e a pessoa vai e mata a criança. Tem tanta coisa terrível na terra que a gente observa no noticiário, você assiste no noticiário, é coisa terrível. Mas o pessoal vive aí tudo desorientado, bebendo, jogando, usando coisas ilícitas que não pode fazer assim. As pessoas são doentes por natureza, muita gente ingerindo alimento imundo, bebida, fumo. Muitas pessoas por aí que são evangélicos não fumam, não bebe bebida alcoólica, mas como é alimento imundo, o pecado é o mesmo, todos os pecados são iguais. Todos os pecados são iguais. A pessoa comer um camarão é pecado. Tomar uma dose de cachaça, você tomar uma dose de pioca e comer um camarão, a pessoa não toma cachaça não, comer o camarão, mas o pecado é do mesmo tamanho. O pecado é igual, comer um camarão, ou um siri, ou um caranguejo, o pecado é do mesmo tamanho. Só a blasfêmia contra o Espírito Santo que é mais pesada, que não tem perdão, que Jesus disse. Mas o resto todos são iguais, os pecados são iguais. A pessoa fuma um cigarro, é pecado. A pessoa come um siri, também é pecado, mesmo tamanho. É assim, foi o que Deus disse. Porque Deus é bom, Ele conhece o nosso itinerário, a nossa natureza, nosso organismo, Ele conhece, Ele sabe se eu posso me alimentar com alimento imundo ou não. Porque o nosso corpo não é igual, é diferente dos animais, dos outros animais. Você vê que tem animal que come coisa podre, é o alimento dele. Urubu, por exemplo, abutre, os alimentos dele é carne podre. Ele come carne sem estar podre, mas se tiver podre, ele come também. E assim por diante. Então, qual é a diferença? O intestino dele, ele suporta, né? Então, você faz as coisas de acordo com os ensinamentos de Jesus, que aí você é feliz, você e a sua casa. Foi o que Jesus falou. Foi Jesus falou, e alguns profetas, por exemplo, Paulo falou para o carcereiro também. Feliz ele e a casa dele também. Qualquer pessoa que fizer assim, ela é uma pessoa feliz. Não tem como a pessoa ser feliz sem Jesus, não existe. Jesus disse lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem outra saída para você. A única saída para você é Jesus. Você fica do lado de Jesus, orando 10 vezes por dia, lendo a Bíblia todos os dias, estudando a Bíblia, né? Você lê um versículo 10 vezes, 8 vezes, até que você decora alguma coisa. Assim como eu decorei há muitos versículos. Aí você decora também, que o Espírito Santo ajuda você. Aí tem pessoas que dizem que recebem o Espírito Santo e aquilo não cabe na minha cuca, não é verdade. Por quê? Tem muitos que não recebem. Porque a pessoa que come alimento imundo, ela não recebe o Espírito Santo. A pessoa que come qualquer tipo de alimento imundo, ela não recebe o Espírito Santo. Então é a pessoa dessa que diz que recebe o Espírito Santo, se ela comer alimento imundo, ela é uma pessoa muito mentirosa, porque ela não recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em coisa imunda. Qualquer imundícia ele não habita, não. Se a pessoa estiver pregando a palavra de Deus, se ele pronunciar uma palavra que não é verdadeira, o Espírito Santo se afasta. Porque que a parte que aquela pessoa está pregando a palavra de Deus ali é santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Ali é santo.
O Espírito Santo está ali, aí é santo. Agora, se você pronunciar uma palavra que não é verdadeira, aí ele se afasta. É porque só quem aceita mentira é o diabo que aceita. Deus não aceita mentira. Porque é assim. Você tem que estudar a Bíblia para entender. Você vê que aqueles profetas, aqueles patriarcas do passado, eles se viu a Deus em espírito e em verdade, aí eles obtinham aquilo, algumas coisas, tudo não. Mas uma boa parte eles obtinham, por quê? Porque ele fazia o esforço para conseguir alguma coisa com a força do Espírito Santo, porque é Deus quem domina a nossa natureza, a nossa mente, tudo, é Deus. É assim. Por exemplo, Ana pediu um filho. Ela orou a Deus, chorou e orou bastante. Deus deu um filho a ela, a Ana, a mulher de Eucana. Qual é o filho? Samuel. Raquel, a mulher de Jacó, ela queria um filho, orou a Deus e recebeu 2 filhos. Ela teve 2 filhos. Teve José e Benjamim. Quando ela teve Benjamim, ela faleceu. Mas ela teve 2 filhos, porque ela orou a Deus. Ela é mulher estéril, Ana era estéril, a mulher de Abraão era estéril, ela tem um filho com 90 anos, orou a Deus e conseguiu um filho com 90 anos de idade. A Sara, mulher de Abraão. E assim por diante. Rebeca, mulher de Isaac, ela era estéril também. Ela teve 2 filhos. A mulher de Zacarias teve um filho, que é João Batista, que batizou Jesus. A mulher de Zacarias, Isabel. A mulher de Manoá era estéril, teve um filho, Sansão. Então é assim, as mulheres, elas oram a Deus e pede e recebe. Mulher estéril, que é a mulher que não tem filho, mas ela pede a Deus e recebe, porque elas são servas do Deus Altíssimo. É assim. Os homens é do mesmo jeito que acontece. O homem obedece a Deus. Você vê aqueles homens, eles sofreram, eles fizeram coisa errada, mas eles prometiam a Deus e cumpriam, e aí era abençoado por Deus. Como Jacó foi abençoado na casa do sogro, casou-se com 2 irmãs, que é um pecado, mas Deus atendeu ele, porque ele ficava servindo a Deus sempre, ajudando, trabalhando, lutando para ficar do lado de Deus. Então você faça assim que você é feliz. Então, quando a gente serve a Deus em espírito e verdade, a gente só fala a verdade, já estou dizendo, em espírito e em verdade. Fala só a verdade. Quando você quiser procurar uma igreja verdadeira, ou que ela tem as características de uma igreja verdadeira, que só prega a verdade, que não coloca nada de mentira, você encontra na Bíblia mesmo, na Bíblia. Ou indicar um livro que você encontra. 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15. Lá você encontra uma igreja. A igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. A igreja da verdade, toda que prega a verdade é de Deus. A que prega mentira, que ou mistura, por exemplo, a igreja que santifica o domingo, ela não é verdade, ela é mentirosa, ela não é de Deus. Igreja do Deus vivo, que é o Deus vivo, é Jesus, ele está vivo, ele morreu e ressuscitou, ele está vivo, é a igreja de Jesus. Todas as igrejas é para ser de Deus. Agora a igreja que prega, mistura com mentira, não é de Jesus. É só igreja do Deus vivo, coluna, baluarte da verdade. Tem que pregar só a verdade. Aquela igreja que santifica o domingo, ela não é de Jesus. Pequeno polegar. Pois é. Deus, ele é maravilhoso, ele é santo, ele quer a nossa felicidade.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles vivem para ensinar só a verdade. Amém.